Boa noite, senhora vereadora, boa noite, senhores vereadores, boa noite, público presente, boa noite, a imprensa, Zeli, boa noite, o pessoal aqui que sempre nos auxilia, o pessoal aqui da casa, e boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais. Vamos dar início à nossa reunião fazendo a oração do Pai Nosso. Logo em seguida, o vereador Carlos Anel fará a leitura do Santo Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Evangelho, Lucas, capítulo 8, versículo 16 a 18. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa em ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peço ao primeiro secretário, João Marcos Macedo Silveira, que proceda a chamada. Vereador Carlos Leonel de Oliveira. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Antônio Camargo Júnior. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereador Reinaldo dos Reis Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria. Presente. Vereador Wilde Welles de Oliveira. Presente. Por haver número legal, proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, onde emana toda a força e poder, declara aberta a 31ª sessão ordinária, nesse dia 19 de setembro de 2022. Coloque em votação no plenário a dispensa de leitura da ata 30ª sessão ordinária, realizada em 12 de setembro de 2022. O vereador que for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. Dispensa de leitura da referida ata é aprovada por 8 votos. Coloque em discussão a ata da 30ª sessão ordinária. Com nova retificação, declara aprovada por 8 votos, referida ata, conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Parecer número 058 de 2022 da Comissão de Finanças e Orçamento, referente à prestação de contas mensal do SAAI de Piuí, número 006 de 2022, relativa ao mês de junho de 2022, procedimento número 028 de 2022. Moção número 016 de 2022, de autoria dos vereadores do Poder Legislativo, de congratulação e aplausos ao projeto Juventude do Judiciário na Guarda dos Direitos da Sociedade Piuiense, JUDISP, pelo desenvolvimento de ações socioeducativas sistemáticas e planejadas envolvendo práticas educativas no âmbito do município de Piuí.
Relatório número 012 de 2022, de autoria dos vereadores Gilvan Antônio da Silva, José Antônio Camargo Júnior, José Wellington da Silva, Shirley Elaine Gonçalves Faria e Wilde Welles de Oliveira, sobre o requerimento número 080 de 2022, procedimento número 033 de 2022, referente às informações da retomada da obra ao lado do PSF, atual Unidade Básica de Saúde, Bossuet Costa, concluindo pela satisfatoriedade das informações. Ofício número 303 de 2022, de autoria do vereador José Antônio Camargo Júnior, o qual justificou a ausência na 30ª sessão ordinária, realizada no dia 12/9 de 2022, por motivos de ordem pessoal. Ofício número 255 de 2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, o qual encaminha sancionada e publicada a Lei número 2643 de 2022, que altera dispositivo da Lei número 2121 de 2013, que dispõe sobre o processo eleitoral de diretor, vice-diretor e coordenador das escolas municipais de Piuí, revogando a Lei Municipal número 1949 de 2010 e da outras providências. Ofício número 1209 de 2022, de autoria do provedor da Santa Casa de Misericórdia de Piuí, senhor José Soares de Melo, o qual encaminha esclarecimentos referentes aos questionamentos em relação aos documentos de prestação de contas enviados a esta Casa Legislativa e requer leitura na íntegra em reunião ordinária. Esclarecimentos dos recursos recebidos. Primeiramente, deve-se esclarecer que este noscômio é uma instituição privada, de fins filantrópicos, que presta serviços de saúde para a rede SUS, convênios e particulares, no qual todo o recurso obtido é para pagamento dos custeios existentes e para investimento em melhorias para a instituição. Em relação aos recursos públicos, podemos destacar os seguintes pontos. Primeiro, Valora Minas. É uma nova política do governo estadual, implementado em novembro do ano de 2021, que remunera os hospitais por meio do cumprimento de indicadores. Essa nova política possui a finalidade de avaliar a qualidade de assistência prestada, a eficiência dos beneficiários e a contribuição para o território em que se encontra. A Santa Casa de Piuí ficou enquadrada no módulo Valor em Saúde e possui indicadores pré-fixados e pós-fixados para cumprir. Caso contrário, haverá penalização financeira para a instituição. Os indicadores estão dispostos no anexo 1º da Resolução SES-MG, número 7833, de 5 de novembro de 2001. Um ponto de extrema importância é que os programas e resoluções estaduais do ano de 2021, que englobava valores da rede Resposta às Urgências e Emergências, ProUrge, Rede Cegonha, Odontologia Hospitalar e ProHosp, foram suprimidos pela nova política do Valora Minas, ou seja, não há que se falar de recebimentos da rede Urgência e Emergência, ProHosp, dentre outros. Em relação aos programas estaduais mencionados no parágrafo anterior e a nova política Valora Minas, houve uma diminuição no repasse financeiro, motivo este que haverá pagamento de 100% da diferença entre o valor total das resoluções do ano de 2021 e o total de recursos alocados no Valora Minas em um período de 3 anos após implantação da nova política. Esse pagamento adicional está sendo classificado como valor de recomposição, para que os hospitais possam se adequar
às novas exigências da política e produzir mais, e para que a diferença financeira entre um programa e outro seja custeada com recurso próprio da instituição. Todas essas informações estão dispostas na Resolução SES número 7845, de 11 de novembro de 2021. No módulo Valor em Saúde, são repassados os recursos por quadrimestre, sendo que em cada quadrimestre o hospital recebe o valor de R$ 356.972,70 de recomposição e R$ 673.808,09 do módulo Valor em Saúde, cuja execução dos valores foi pactuada em plano de trabalho e homologada em CIB micro-macro. Podemos perceber, então, que recebemos R$ 257.695,20 mensalmente referente ao Valor a Minas. Além disso, temos outra vertente do programa Valor a Minas, chamado Módulo Opera Mais. Esse módulo está especificado na Resolução SES número 7830, de 5 de novembro de 2021, que tem como objetivo fornecer incentivo financeiro estadual para cumprimento das PPI, Programa Pactuado Integrado, visto que o valor estabelecido para cada procedimento disposto no SIGRES é inviável a realização de cirurgias eletivas pelos prestadores de saúde. O módulo Opera Mais estabelece pisos quantitativos e financeiros para cumprimento de meta, e caso não for cumprido, os pisos estabelecidos para cada instituição, não haverá incremento financeiro estadual. Ficou definido o valor de R$ 22.107,59 mensal a título de antecipação, e após a apuração da produção realizada, será feito o desconto financeiro em caso de não cumprimento do piso e pagamento do extrapolamento em caso de cumprimento. Para se ter uma ideia, no primeiro quadrimestre no ano de 2022, a Santa Casa de Piuí realizou 69 cirurgias eletivas e cumpriu com os pisos determinados pelo Estado. Diante do exposto, fica evidente que o hospital é constantemente fiscalizado pelo Estado para a análise do cumprimento dos indicadores, além da prestação de contas anuais sobre a utilização do recurso financeiro, sob pena de descontos financeiros e devolução dos valores repassados. 2. SUS. Em relação ao contrato com o SUS, que é de âmbito nacional, recebemos mensalmente o valor de R$ 334.225,28, conforme valor contratualizado com a União. Importante destacar que esse valor é depositado em conta de recurso próprio e, por isso, é um recurso de utilização livre, não sendo exigido prestação de contas pela União. O contrato foi celebrado no ano de 2018 e possui vigência de 5 anos, sendo necessário no ano de 2023 a renegociação contratual, no qual será pleiteado a revisão do valor contratualizado, uma vez que esse valor está embasado em uma tabela de remuneração que não há atualização integral há décadas, comprometendo gravemente a saúde financeira dos hospitais filantrópicos em geral e não somente da Santa Casa de Misericórdia de Piuí. 3. Pronto socorro. O município de Piuí contrata este hospital para prestar serviços de urgência e emergência à população e, por isso, paga mensalmente o valor de R$ 385 mil. Esse recurso é vinculado, possui conta bancária específica, cuja movimentação pode ocorrer somente dentro da conta. No convênio celebrado entre as partes, está determinado como o serviço deve ser prestado e como a execução do recurso financeiro deve ocorrer. Todos os requisitos estabelecidos no contrato
são cumpridos pela instituição, motivo esse que o município aprova mensalmente a prestação de contas enviada e publica no portal de transparência da Prefeitura pelo link transparência.prefeitura.piuí.mg.gov.br/contabilidade de convênios/ a Santa Casa de Misericórdia de Piuí mantém uma parceria, transparência e diálogo constante com o município de Piuí, pois é interesse de ambos que os serviços prestados pelo hospital sejam realizados e que a população tenha assistência adequada. É realizado alinhamentos constantes entre as partes para que o objeto contratual seja integralmente cumprido. 4. Leitos de retaguarda UTI. O município de Piuí realiza também com esta instituição o convênio para a disponibilização dos leitos de retaguarda, UTI. Importante esclarecer que os valores dos leitos de retaguarda são pagos pelo Estado e repassado ao município para controle e gestão desses. O valor mensal repassado é de R$ 61.565,28. Novamente, o formato de execução do valor repassado e prestação de serviço de assistência é estabelecido em contrato e cumprido integralmente pela Santa Casa, sendo encaminhado mensalmente a prestação de conta do valor utilizado e aprovado pelo órgão competente. Válido salientar que os leitos de retaguarda possuem também remuneração das diárias diferenciadas da UTI, cujo valor está mencionado no contrato com o SUS. Esta instituição possui 10 leitos de UTI SUS e recebe do Ministério da Saúde o pagamento referente somente a 8 leitos, com limite de 240 diárias mensais. Ou seja, o restante é custeado com recurso próprio da Santa Casa. A suspensão das atividades da UTI nesse momento, de vedação do repasse das emendas parlamentares e acúmulo de déficit dos meses anteriores, se justificou pelo fato que o setor de UTI é o setor mais deficitário da instituição, uma vez que os valores recebidos não cobrem nem a metade do curso existente. Da discriminação das notas fiscais. Em relação aos questionamentos da falta de discriminação de serviços médicos nas notas fiscais, deve-se esclarecer que não é possível discriminar todos os serviços médicos prestados, pois, para isso, seria necessário o envio dos prontuários médicos dos pacientes para comprovação, o que é proibido por lei. Além disso, a Santa Casa é uma instituição que presta inúmeros serviços médicos e procedimentos de diagnóstico, o que inviabilizaria e tornaria o processo muito burocrático para a discriminação completa nas notas fiscais. Dessa forma, as notas fiscais discriminam de forma sucinta os valores pagos pelas escalas e produção médica de acordo com as normas de cada contrato/convênio e que, se necessário, temos todos os documentos e relações dos pagamentos realizados a cada profissional médico e prestador de serviço. Do fornecimento de mais documentos. Em relação à solicitação de documentos de consórcios com outros municípios, esclarecemos que este hospital não presta serviços para consórcio de outros municípios. Presta serviço apenas para o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da microrregião de Piuí, e que este possui vários municípios consorciados que encaminham a demanda assistencial. A Santa Casa de Piuí encaminha ao SINS mensalmente a fatura hospitalar de cada atendimento realizado, independente do município de origem, como forma de comprovar a assistência prestada e os valores previamente aprovados por orçamento. Em relação ao envio da folha de pagamento detalhada, ressaltamos que esse gasto mensal não é pago com o recurso
que requeria prestação de contas, uma vez que existe vedação legal do pagamento de pessoal com recursos públicos vinculados e que a Lei Geral de Proteção de Dados e a Constituição Federal não permite o compartilhamento de dados pessoais de nossos colaboradores. Entretanto, já foi encaminhado a essa colenda Câmara o resumo da folha de pagamentos dos anos de 2021 e 2022, em relação à comprovação de que os conselheiros e provedores não recebem salários. Temos estipulado em estatuto aprovado em Assembleia Geral a vedação do repasse de qualquer tipo de remuneração aos membros do Conselho. Segue anexo estatuto para comprovação. Das prestações de contas. O hospital possui um setor de prestação de contas estruturado, o qual realiza a análise sistemática da execução de cada recurso e sua vinculação com os requisitos estipulados nos contratos, convênios e termos de metas. O envio de prestação de contas é de acordo com a exigência de cada órgão solicitante, podendo ser mensal, quadrimestral, semestral ou anual. Independente da periodicidade de envio das prestações de contas, estas são disponibilizadas no site da instituição, qual seja www.santacasapiuí.com.br, e os pareceres sobre as prestações de contas dos órgãos públicos estão disponíveis no portal de transparência de cada um. No site institucional é disponibilizado também contratos, resumos da folha de pagamento, metas da contratualização SUS, receitas e despesas mensais de cada ano, balanços contábeis e aprovação de prestação de contas. Ressalta-se que, no momento, não temos nenhuma pendência em prestação de contas enviada aos órgãos competentes. Além disso, esse NOSCOM realiza anualmente uma auditoria fiscal independente, que analisa todas as contas financeiras e contábeis da instituição, uma vez que é obrigatório esse tipo de auditoria pelas entidades filantrópicas. Apesar de todos os pareceres de auditoria dos anos anteriores estarem aprovados sem nenhuma ressalva, a Santa Casa de Misericórdia de Piuí está aberta para receber qualquer tipo de auditoria fiscal, administrativa, assistencial ou contável dentro da legalidade. Esclarecimentos finais. É de conhecimento público a crise financeira vivenciada por este hospital no momento. Portanto, se exige alguma insegurança de nossos colaboradores em relação a uma possível rescisão do contrato de trabalho. Esta existe diante a suspensão de serviços e diminuição dos custos, e não em relação à solicitação de quaisquer documentos por qualquer órgão público. Após todos esses esclarecimentos, ressaltamos que a Santa Casa de Misericórdia de Piuí é uma instituição que trabalha sempre em prol da população de Piuí e região, e está à disposição para fornecer quaisquer esclarecimentos que forem necessários, uma vez que trabalha com honestidade e comprometimento e da melhor maneira possível com os recursos que existem. Por fim, certos do acatamento dessa solicitação de leitura, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Ofício número 1209-A de 2022, de autoria do provedor da Santa Casa de Misericórdia de Piuí, senhor José Soares de Melo, o qual convida todos os vereadores e vereadora desta Casa Legislativa para uma roda de conversa. Ofício número 307 de 2022, de autoria do presidente Reinaldo dos Reis Silva, o qual encaminha o requerimento número 085 de 2022, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, a qual requer que seja informado o motivo da mudança de nomenclatura do contra-cheque dos servidores vinculados ao Fundeb.
Ofício número 312 de 2022, de autoria do presidente Reinaldo dos Reis Silva, em nome dos vereadores João Marcos Macedo Silveira, Fábio Henrique Novaes Ferreira e Carlos Leonel de Oliveira e Wilde Welles de Oliveira, o qual convidam a senhora Débora Kelly e todos os integrantes do Espaço Iguales para participarem da 31ª sessão ordinária, quando acontecerá a outorga da moção de elogios e aplausos ao Espaço Iguales, pelos relevantes serviços prestados à população de Piuí e região. Ofício número 313 de 2022, de autoria do presidente Reinaldo dos Reis Silva e do vereador João Marcos Macedo Silveira, os quais convidam o Dr. William Borges para participar da 31ª sessão ordinária, com a finalidade de explanar sobre a campanha de prevenção ao suicídio. Edital de convocação para a 31ª sessão ordinária. Peço ao secretário que faça chamar os vereadores inscritos no pequeno expediente. Convido o vereador Gilvan Antônio da Silva. Boa noite, senhor presidente. Na vereadora Chile, funcionários da casa, assessoria jurídica, público que nos acompanha nas redes sociais, Roseli Mourim, público presente na casa. Senhor presidente, gostaria hoje de fazer só um agradecimento. Semana passada fui procurado por moradores ali na rua Miguel Couto, onde na calçada apresentava-se problema, estava perigoso para pessoa de idade, uma criança, até mesmo quem estivesse utilizando a calçada, tinha um buraco maior, foi retirada a árvore e não foi feito reparo. Eu solicitei ao Juninho, o Testa, né? E ao Fernando, ele prontamente atendeu, no outro dia foi lá e já foi resolvido. Então, eu falo que a gente cobra, a gente pede, mas de agradecer, a gente tem que agradecer. E nesse mandato a gente está tendo uma felicidade muito grande, Carlin, que as demandas, às vezes, antes de chegar até o prefeito, já estão sendo atendidas, né? Então, é isso aí que funciona. A casa cobra, pede, mas a hora de agradecer também tem que agradecer. E também, na quinta-feira, até o novo vereador Carlinhos não estava presente, eu acho que foi só ele, o João Marcos não estava, porque estava trabalhando, mas a gente teve mais uma felicidade, está sendo inaugurado o departamento de transporte, né, Fabinho? Igual todos viram lá, ficou num local muito bom, dando maior conforto aos motoristas também, aos funcionários ali do setor. E eu falo que os motoristas da área de saúde têm que sair, viajar para fora do município. Agora tem uma sala lá, um conforto maior, né? Então fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez, né, ao prefeito Dr. Paulo por estar realizando essas obras. E também para o município, que vai ser uma economia de mais de R$9 mil por mês, né, João? Isso aí no mês é muito, no ano e em 4 anos. Então mostra a capacidade aí, junto com a Câmara e o Executivo, de estar buscando as melhorias para a nossa cidade. Fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado. Convido a vereadora Shirlelaine Gonçalves Faria. Senhor presidente, nobres colegas, o público que nos acompanha, a imprensa escrita e falada, uma boa noite a todos. Eu estou solicitando, através da indicação de número 316, providências no sentido de viabilizar vaga para crianças em creches. No entanto, nós sabemos que esbarramos numa lei aí, que é a LDB, onde o número de crianças por creches e CMEI seria 15 crianças. Portanto, eu acredito que os senhores também recebam muitos pedidos de vagas em creches. Eu acho que poderíamos todos juntos fazer uma indicação ao prefeito, solicitando a ampliação das creches já existentes. Porque hoje mesmo eu já recebi 3 pedidos. E a gente está vendo que as creches estão bem inchadas, né? E quando você coloca um número a mais daquilo que é permitido em lei, você coloca a criança numa situação, vamos pensar, de uma qualidade inferior do que se deveria, e da mesma forma não teria como estar cobrando um trabalho daquele profissional em detrimento do número.
Através da indicação número 317, eu também estou solicitando providências no sentido da abertura da rua no bairro Sítio Pâmela. Eu já apresentei essa indicação outra vez. Agora eu estou novamente reapresentando ela. O Felipe vai abrir a imagem para que os senhores possam ver. O Sítio Pâmela está totalmente afastado da cidade. Eu estou com abaixo-assinado dos moradores que questionam sempre a possibilidade de estar mais próximo da cidade e não afastados. Nesse abaixo-assinado, eles até dizem: os cidadãos que moram nesse bairro dispõem para acesso nas ruas apenas pela Avenida Geraldo Justino de Oliveira, próximo ao posto UBS Maria Rezende, com acesso na rua Severo Veloso, com fluxo de veículos, que obviamente dispensa os comentários. Então, para eles adentrar a cidade, eles têm que passar por esse fluxo. E há uma possibilidade, próximo ao Hotel Ribes, de abrir uma rua e possibilitando, então, o acesso dos moradores à cidade, sem ser por esse fluxo tão intenso. Eu vou deixar esse abaixo-assinado com os senhores, além dessas fotos, para que os senhores possam analisar com carinho. E aqui também já está o abaixo-assinado dos mesmos. Gostaria também de falar sobre a indicação número 315. Eu estou solicitando que seja realizado um estudo técnico para possível destinação de cestas básicas para pacientes de hemodiálise. Há um tempo atrás, uns 2 mandatos atrás, isso era realizado. Ocorre que a doação de cestas básicas às pessoas de menor poder aquisitivo que fazem hemodiálise, pois, como todos sabem, as pessoas que passam por tal procedimento, a maioria não podem trabalhar, devido ser um procedimento contínuo, ou seja, 2 a 3 vezes por semana, além de ser demorado e bastante doloroso. Muitos pacientes são pais de família que passam por dificuldades financeiras por não poderem trabalhar a contento e ter uma renda para sustentar seus filhos, deixando faltar até as coisas básicas, como alimentação, vestuário e assim por diante. Com a doação de cestas básicas, irá amenizar essa situação. O dinheiro que seria para comprar alimentos poderá servir para comprar medicamentos, calçados e outros bens necessários para a sua sobrevivência e de seus familiares. Senhores, eu gostaria muito que fosse atendido. Vamos juntos solicitar ao prefeito o atendimento. E realmente nós sabemos que a pessoa que passa por esse tratamento, no dia que ela retorna, ela não mal tem forças para caminhar ou que, digamos, se alimentar. Ainda mais prover o sustento das crianças, enfim, de toda a família. E isso já aconteceu numa determinada época. Porém, foi cortado, eu creio que uns 2 mandatos anteriores. Bom, também estou solicitando, através da indicação 309, que seja realizada uma poda parcial da árvore localizada na rua Heitor de Lima, de frente ao número 106, no bairro Nova Esperança. Ali, gente, a fiação já está se misturando com a copa da árvore. Sabemos que a CEMIG que deveria fazer isso, mas vamos pensar que nós representamos a população de um modo geral e somos nós que somos procurados. Portanto, estou vindo por este meio, solicitar, então, o atendimento aos moradores. Obrigada. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, a assessoria da casa, ao público que nos assiste nas redes sociais, ao público presente, à imprensa presente, Roseli. Senhor presidente, eu queria estar aqui hoje agradecendo, ao prefeito, a equipe do SAAI. Nós estivemos lá no dia 9, o senhor estava, o João Marcos, o Carlinho, até o Wilde estava com a gente. A gente esteve conversando com o diretor do SAAI, o qual se comprometeu de
reiniciar as obras da Severo Veloso, que estava uma situação meio complicada. Os moradores, os proprietários de imóveis ali do comércio, estava complicado. Nós tivemos lá na sexta-feira, dia 9, né? E na semana seguinte eles falaram que ia começar. Como começaram. Hoje eu estive lá presente e eles já estão ali perto do Marquinho das Motos ali, que estava muito complicado para ele, porque é a linha de acesso, né, do centro para o bairro. Então ele estava sendo muito prejudicado ali. Então agradecer ao prefeito, né, que se comprometeu, né, de dar andamento nessa obra lá, de apertar a empreiteira. E realmente na semana passada eles começaram a mexer de novo lá e já estão dando andamento. Queria estar agradecendo e parabenizar, né, ao prefeito pela obra, né, do hangar. Ficou uma obra espetacular. Está de parabéns. E mais uma obra, né? Como o Gilvan falou, né, Gilvan? O homem é bom, o homem é espetacular. É isso aí. Queria também estar agradecendo aqui, senhor presidente, a equipe, né, do Departamento de Obras, Tadeu, o Fernando e toda a equipe, que os meninos é bom, é igual o prefeito mesmo, é bom. A gente pede, a gente solicita. Há pouco tempo, acompanhando aqui uma troca de lâmpadas, a gente solicitou que arrumasse essa ponte da Rua do Carvalho aqui, que estava sem iluminação. A gente descobriu que tinha sido cortado por algum vândalo, às vezes para poder abordar as pessoas. E eles estiveram lá mexendo lá, arrumaram, na verdade funcionou um dia e depois não funcionou mais. Aí o pessoal me ligou, reclamou, voltei a falar com o Fernando no mesmo dia, prontamente foi lá no local, averiguar, parece que eles foram ligar uma máquina de solda e acabou desarmando a chave. O problema é só esse. Então, a gente já sabe que está funcionando novamente, até a Daniela está aqui. Realmente ela está funcionando, né, Dani? Qualquer coisa, se apagar, vocês podem me chamar, que nós vai lá tomar providência também. É isso aí. Pode ligar que a gente está à disposição. E queria também agradecer, né, a essa equipe, né, que é o Tadeu, o Fernando e a equipe deles, que estiveram comigo na semana passada, e os demais colegas também estavam presentes lá, na rua Terezinha Justino Ferreira. Lá, na verdade, nós temos um problema lá, senhor presidente, que a água escoa para dentro da casa. Lá não tem para onde ela correr, nem para um lado nem para o outro. Ela acumula no meio do quarteirão e ela entra no cano da pluvial da mulher, da senhora lá que mora lá. Então, assim, eles se prontificaram, né, de estar indo lá no local para ver o que pode ser feito. Então, quero aqui deixar um agradecimento, o qual eles me orientaram, né? Infelizmente, lá seria uma extensão de rede pluvial que sobe ali na lotérica e vira à direita. Nós já fizemos a indicação, a qual os senhores também assinam comigo, né? Para poder estar resolvendo essa questão dessa senhora lá. E também, queria que o Felipe colocasse no telão, por favor, na tela. Agradecer a eles também, ao Fernando, ao Tadeu e toda a equipe, que essa é uma indicação que nós fizemos e estava problemático isso aí, a acumulação de água aí na esquina, né, da Biscataria do Canela, o qual os meninos foram lá da Praça Tuiuti e fizeram um trabalho lá para poder estar escoando essa água ao sentido que ela desce lá. Então, deixar aqui o agradecimento a essa equipe, que toda vez que a gente chama, eles estão prontos para atender a gente. Hoje eu tive lá para te fazer a foto, estava esperando acabar de concluir essa obra. Foi a indicação que nós fizemos, pedindo, solicitando, os meninos já atenderam e parabenizar, ficou ótimo. E a gente vai ter que fazer muita coisa dessa aí na cidade, porque tem muito lugar aí que está difícil. Né? Eu acho que é só. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu me inscrevi ao uso da palavra. Cumprimento o senhor, a todos os vereadores dessa casa, ao público que nos assiste, ao público presente, né, a toda a assessoria dessa Casa Legislativa. Gostaria de deixar um abraço todo especial, né, ao reverendo e também pastor William Borges, né, psicanalista, que está aqui também, aceitou o nosso convite de poder falar um pouco e trocar experiências acerca desse mês amarelo sobre a questão da prevenção ao suicídio. Cumprimentar a Roseli, né, que representa a imprensa, né, presente aqui essa noite, ao Espaço Iguales, né, através da Débora, da Daniela e de todos, né, da Maju. Não vou me citar os nomes, senão eu vou me perder, né, em todos os nomes, mas recebam os cumprimentos dessa Casa Legislativa.
Senhor presidente, eu queria, dizer ao senhor que nós obtivemos resposta do ofício, Fabinho, da indicação, na verdade, que foi encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde Pública a respeito sobre a possibilidade de criação do cargo de técnico em enfermagem na estrutura da saúde da família. Nós sabemos que, desde então, quando as pessoas se submeteram, esses profissionais, ao concurso, elas ficaram lotadas na questão do concurso de auxiliar em saúde, que é um cargo que engloba tanto o auxiliar quanto o técnico, porém a remuneração desses profissionais é menor em relação à função, à formação que eles possuem. E a Secretaria Municipal de Saúde, através de conversa e também de posicionamento através de ofício, nos assegurou que a Secretaria em si será submetida a uma reestruturação, e dentro dessa possibilidade, Fabinho e Carlinhos, será analisado e possivelmente criado essa questão do cargo de técnico, Dani, na estrutura da saúde da família, para que esses profissionais que possam, assim, devidamente exercer a sua função e serem remunerados pela sua real formação. Nós temos hoje um déficit de remuneração, justamente porque eles estão lotados na função de auxiliar de saúde. Mas eu acredito que, tendo aí essa correção, até perguntei o jurídico da prefeitura e troquei uma informação também ao jurídico dessa casa, porque tramita nessa casa também um projeto similar em relação à questão das monitoras, sobre se teria viabilidade no conceito jurídico desses profissionais também poderem passar da nomenclatura de auxiliar de saúde para a função de técnico de enfermagem. Segundo o entendimento jurídico da prefeitura e em também análise com o jurídico da Casa Legislativa, são situações diferentes, mas eu já asseguro a esses profissionais que estudaremos com toda delicadeza e prontidão a questão, porque se houver essa possibilidade da Casa Legislativa realmente cumprir com o seu papel para fazer justiça a esses profissionais, terá todo o meu apoio e esforço dessa Casa Legislativa para que assim seja feito. Assim como está tramitando um projeto que agora visa dignificar os monitoras do setor de educação, nós estamos também conclamando a questão da saúde em relação a essa correção da nomenclatura, que não é só a nomenclatura, mas também incide totalmente na questão da remuneração desses profissionais. Dizer também, senhor presidente, que apresentamos uma indicação conjunta aos nobres colegas vereadores sobre a questão de um estudo de viabilidade para a implantação de mão única no sentido subida na rua Francisco Camilo, no bairro Pindaíbas. Nós sabemos que nós temos hoje um agravante muito ponderado na nossa cidade em relação à questão do trânsito, uma vez por consciência dos condutores dos veículos automotores que muitas vezes trafegam em alta velocidade pelas vias públicas, e muitas vezes a gente chama atenção aqui, senhor presidente, a gente tem até medo, porque a gente trabalha com isso diariamente, prestando socorro, dos motoqueiros que andam em alta velocidade, principalmente passando ali no cantinho das lombadas, expondo aí muitas vezes aqueles que trafegam pelas faixas, pelas calçadas, expondo em si o pedestre, que é aquele que deveria estar em maior segurança em relação à questão dos veículos. Então eu quero também endossar essa cobrança e pedir, junto a essa cobrança que vem sendo feita, que além desse estudo, seja verificado a possibilidade de sinalizar todas as lombadas da nossa cidade. Hoje fica difícil andar em Piuí à noite, porque determinados lugares, Fabinho, a gente não tem visibilidade nenhuma, porque a iluminação é prejudicada. Posso concluir, senhor presidente? A iluminação do local, senhores, é totalmente comprometida. E a gente não consegue enxergar a lombada. Muitas vezes o veículo é submetido a parar logo em cima da lombada, podendo ocasionar acidentes. E eu já disse aqui uma vez, precisamos de uma análise técnica na nossa cidade, que possa fazer um apanhado técnico de uma sinalização correta
que realmente seja efetiva, para que nós possamos não ficar aqui dependendo de indicação de vereador para quebra-mola, para placa de pare, para sinalização disso ou daquilo, quando na verdade existe um setor que responde por isso na nossa cidade e deveria ser um setor, Carlinhos, técnico, que responderia com questões técnicas e solucionasse esse problema. Porque hoje nós temos muita cobrança nesse sentido, inclusive ontem, senhor presidente, atropelaram aqui nas ruas da nossa cidade aquele personagem que estava vestido de Chaves naquele carrinho todo colorido que anda aí de 2 andares na cidade, passeando com as crianças. Ele foi atropelado numa das vias da nossa cidade. Ou seja, né, acaba ficando uma impressão não muito boa para aqueles que vêm de fora e trafegam pelas nossas vias. A gente escuta muito dizer por aí que quem dirige em Piuí dirige em qualquer lugar do mundo, porque infelizmente aqui não se para no pare. Eu estava descendo agora para vir para a Câmara, para a reunião dessa noite, tem um pare de todo tamanho, ali fixado na faixa horizontal, aqui na subida, né, da rua Bueno Brandão, as pessoas indo direto, os condutores de veículo passando direto. Então, senhor presidente, precisamos de uma ação consciente do Departamento de Trânsito, precisamos de um policiamento efetivo na rua que coíba essas coisas, né, Carlinhos, que são praticadas por aqueles que conduzem de maneira irresponsável, e de atitudes educativas nas escolas que visem trabalhar também as nossas crianças, visando, né, pastor William, trabalhar esses adultos de maneira consciente. No mais é só, senhor presidente. Essa indicação que o João Marcos acabou de falar sobre ela, já é um problema que já vem há anos. Ali naquela rua ali que desce do cemitério, Francisco Camelo, parece inclusive me falaram que a vereadora Chilha fez até um pedido no gestão passada de um quebra-mola lá, que parece que o veículo vem e desce e vai lá na residência do pessoal ali. Como é o nome? Nélio. E parece que as crianças nem podem ficar lá na porta, lá, que corre o risco do veículo passar direto e pegar as crianças se elas ficarem lá. Já foram feitas indicações para esse mesmo pedido. Já foram feitas, né? Assim, a gente pode estar estudando, igual está no pedido aqui, né, da indicação aqui, passar lá para o doutor Paulo, ver o que pode ser feito lá para estar ajudando lá o senhor Nélio lá. E outro, gostaria também de comentar sobre essa indicação que você fez a pedido a respeito da poda de árvore, né? Parece que a gente está com problema lá, do MUC, né? Parece que o MUC está quebrando muito, né? E assim, a gente, vereadores aqui, a gente poderia estar, né, cobrando os deputados, ver se a gente consegue um MUC, parece que o MUC quebra sempre, né? E o serviço está ficando... Eu mesmo já fiz várias indicações, pedido de poda de árvore, mas parece que sempre está com um problema lá que o MUC quebra. Inclusive, aquele dia lá na inauguração do hangar, a gente falou a respeito disso lá com a Juliana, e eles cobraram da gente a respeito desse MUC lá, né, para essa poda de árvore aí. O Arthur e o Juliano. Então a gente poderia, em conjunto, estar tentando ver se a gente consegue um MUC aí para o município, né? Peço ao secretário que faça chamar os vereadores inscritos no grande expediente. Senhor presidente, eu gostaria de terminar a minha fala e dizer que não poderia ser diferente essa noite, porque é com muita tristeza, né, que eu venho a essa Casa Legislativa lamentar, né, pela decisão que mantém a suspensão do pagamento do piso nacional dos profissionais da categoria de enfermagem pelo Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos, né, que hoje todo o trâmite que deveria ser feito em torno desta lei, que hoje é uma lei, uma garantia, inclusive garantia constitucional, porque nós temos uma emenda constitucional que foi feita dentro da lei, visando blindar essa lei para que não houvesse nenhum tipo de tentativa, né, de derrubar essa lei. Nós ficamos muito tristes, senhor presidente, e me solidarizo a todos esses profissionais, porque eu também sou profissional da área de enfermagem, e gosto de frisar
que eu estou vereador e a cadeira pública ela é transitória e passageira. O que eu aprendi a fazer mesmo, senhor presidente, foi a trocar fraldas, a dar injeções, a cuidar do paciente beira-leito, porque isso é a minha formação de origem. É por isso que eu aprendi a brigar nessa Casa Legislativa desde o primeiro dia que aqui cheguei, pela garantia dos nossos direitos, porque foi nos dada a oportunidade de ter a nossa voz vista e ouvida durante essa pandemia, senhor presidente. E agora nós ficamos à espera de um período dessa suspensão e nós temos a real convicção de que os nossos senadores e parlamentares da esfera estadual e federal irão se posicionar diante dessa questão pela garantia do nosso piso que é constitucional. Hoje, Dani, eu vi uma publicação do Corém, do nosso Conselho de Classe, dizendo que o senador Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado Federal, já está mobilizando com toda a equipe de parlamentares, pastor William, aonde, a fonte de retirada para custeio dessas ações. 4 possíveis fontes para custeio. Isso é importantíssimo, Dani. Obrigado pela informação. Ou seja, nós temos uma esperança, uma luz no fim do túnel para que seja garantido esse direito. Porque nós da enfermagem demonstramos, nesse momento pandêmico em que nós atravessamos, que nós, antes tínhamos os aplausos e agora, infelizmente, a nível daqueles que governam, viramos, de certa forma, os vilões dos cofres públicos, daqueles que onerariam o Estado e as instituições desse país. Então, nós pedimos apenas o respeito, a valorização, o reconhecimento, senhor presidente. Eu me uno a todas essas mobilizações de profissionais, Fabinho, que estão saindo às ruas para pedir que o nosso direito seja mantido. E eu fiquei feliz porque esta casa havia encaminhado um ofício ao senador Rodrigo Pacheco na data de 13 de setembro de 2022, pedindo justamente isso, para que o Senado Federal, Casa Legislativa, Casa do Povo, aonde se faz e criam-se leis para o nosso país, se manifestasse sobre a fonte de recursos do pagamento desse piso. E a gente ficou muito feliz porque um dia depois, o nosso prefeito, Dr. Paulo, estava presente pessoalmente em Brasília, em uma reunião com o senador Rodrigo Pacheco, afirmando essa mesma cobrança que a gente havia encaminhado via ofício, solicitando o empenho do senador e de todos os parlamentares para que o nosso piso fosse garantido. E na oportunidade também, senhores, encaminhamos um ofício à Secretaria de Estado de Saúde, porque é inadmissível continuarmos com as portas da nossa UTI da Santa Casa de Piuí fechada. Nós que convivemos com transportes de pacientes da rede de urgência e emergência, que agora na verdade é o Valora Minas, convivemos com o sofrimento das famílias que estão ali agoniadas na porta de entrada da Santa Casa, precisando de uma vaga para alocar os seus familiares. A gente chega ali, muitas vezes o paciente fica dias aguardando para ser transferido porque não tem vaga na região. Nós não podemos regredir na nossa complexidade. Nós somos um hospital de ponta que atende toda a microrregião. São 8 municípios atendidos pela nossa Santa Casa. Nós não podemos aceitar. Nós temos agora um parque aquático, me corrijam se eu estiver enganado, Tuná, que está chegando aí agora na região para poder fazer aí a sua função turística. Nós temos várias áreas turísticas da nossa região, inclusive a manutenção do serviço avançado do SAMU depende também da manutenção dos serviços da UTI para que não seja desvinculado do município. Então nós pedimos aos órgãos governamentais, o Gilvão, uma vez a gente comentava sobre isso, dinheiro o Estado tem. E nós precisamos, na verdade, cobrar deles para que esse serviço continue funcionando. Então, nós encaminhamos um ofício aqui, Fabinho, e nobres colegas vereadores, para que seja garantido, para que esse serviço possa ser mantido. E não é só abrir a porta da UTI, não, nobres colegas vereadores.
Porque no ofício a gente vê a Santa Casa falando que está ganhando algo em torno de 200 e poucos reais pela uma diária de UTI, enquanto Passos paga R$ 1.300. Então não dá para manter uma diária dessa e garantir o funcionamento dos leitos SUS. Precisamos uma atualização dos valores dessa diária, não só para abrir o serviço, porque senão dali a pouco, Gilvão, o serviço está fechado de novo. 2, 3 meses, a porta está fechada, a gente está com essa mesma briga aqui. Precisamos de valores dignos para que o serviço funcione. Porque o deputado vem aqui na cidade, é louvável que ele vem. É hora da gente cobrar dos nossos parlamentares, que eles briguem por nós lá, para que a gente tenha uma saúde de excelência na nossa cidade. É só isso que o povo pede. Aonde a gente vai, eu só escuto a cobrança da seguinte maneira: João, por que a UTI está fechada? Por que a UTI? Quanto tempo a UTI vai ficar fechada? Eu trabalhei ali dentro, eu convivi com um dos fechamentos da UTI, e isso é inadmissível. Pense, senhores, que amanhã pode ser um familiar seu, amanhã pode ser você lá, aguardando por uma vaga e não tendo onde ser alocado na região, porque a Santa Casa de Passos, ela atende toda a macro-região, não é só Piuí. Então pensem muito nisso, é a hora da gente reunir. O nosso prefeito enxergou essa necessidade, esteve justamente em Brasília para isso. Então vamos brigar para que a nossa UTI esteja de portas abertas servindo o nosso povo. Para finalizar, eu queria pedir o Felipe ou o Heron para colocar uma imagem aqui no fundo. Ô, João Marcos, Oi. se me der uma parte, um minutinho, antes do Felipe colocar. Você colocou bem as palavras em relação a essa questão. Eu até queria te pedir uma parte na fala anterior, mas como não nos dá uma parte do pequeno expediente. Inclusive, esses dias para trás, eu recebi um pedido de, inclusive, uma pessoa que pediu para a vereadora para ajudar, que a avó dele estava internada aqui, precisando ser transferida com o fêmur quebrado. Ela não podia ser operada aqui e acabo de receber aqui outra aqui, ó, que está internada aqui, que inclusive pediu para você também. Então, assim, a gente está passando uma dificuldade em relação a isso, de não pode se operar aqui porque o UTI está fechada e para fora não está puxando. Não é em Passos, não, viu? Porque eu já tentei contato em Belo Horizonte, lá está difícil, está pior do que aqui. Então, se a gente não tomar providência, vai ficar pior. É o que você falou, tomara que ninguém, nenhum parente da gente precise da UTI ou do hospital. E uma outra parte que eu queria te pedir foi na questão do trânsito, que inclusive no feriado, como teve, você muito bem pontuou, a pintura dos quebra-molas. Chegou um pessoal, uns turistas, falou: Fabinho do céu, você é vereador, que você não vai fazer nada não, porque nós quase quebramos o carro na descida do ABC. Nós não vimos quebra-molas. À noite, você não vê. Então, bem pontuado isso aí. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. João, me concede a palavra só um minutinho. Concordo com você também, o Fabinho, a Sheila. Eu acho que aqui a gente está todo mundo junto com os outros vereadores, em conjunto, né, os 9 vereadores. Eu acho que isso é importante que você falou. A gente está buscando uma solução e as melhorias de Santa Casa. E com os representantes que nos representam lá, não é só que vir buscar o voto, não. Eles também têm que estar presentes, têm que estar com a gente, na esfera estadual, federal, né, juntamente com o prefeito, o nível prefeito, não só de Piuí, das outras cidades também, João. E é hora da gente cobrar. Porque vem cá buscar o voto, vem, mas tem candidato aqui que nem volta mais. Então fala assim, a gente não pode estar concordando com essa situação. A gente chega pedindo para a gente todo dia, você está falando, o Fabinho também, quase a hora que chega para o Fabinho, chega para mim, para você, para todos os vereadores. Então essa situação da UTI está ficando assim, já está insustentável, e a gente não pode deixar isso acontecer. Eu acho que é hora de tomar as providências, se for preciso marcar os 9 vereadores, ir lá em Belo Horizonte, aonde for preciso, né, juntamente com as outras cidades, marcar uma reunião com os outros vereadores, os outros prefeitos das outras 7 cidades. E eu falo que Piuí é uma cidade muito boa, mas é a hora de unir força, porque na hora de buscar o voto vem, mas na hora de ajudar a gente não está vendo. Então, assim, é hora de ter união. Obrigado. Gilvan, e para fechar a fala aí sobre essa questão, temos aí a convicção, senhor presidente, que querendo Deus, a próxima
reinauguração, com fé em Deus, né, e nós temos a certeza disso, vai ser a abertura da nossa UTI, a gente abrindo as portas dela novamente, entregando ela em perfeito funcionamento para a nossa cidade, porque esse é o compromisso dessa Casa Legislativa. Senhor presidente, eu queria, através dessa foto, exaltar aqui o trabalho, né, do Espaço Iguales. Esse aqui é o meu primo, e eu até pedi autorização para minha tia, todos os 3 que estão nessa foto já estão falecidos. O meu primo faleceu, né, de 12 para 13 anos de idade. É uma pessoa, né, que hoje, até aprendi agora recentemente o termo PCD, né, paciente com deficiência, e ele tinha uma deficiência mental. A gente aprendeu, né, a todo esse tempo, né, a amar, a conviver, e a gente sente muita ausência, porque aonde ele estava, ele enchia o ambiente com muita alegria. Estudou um longo período na APAI de Piuí, e a gente tem fotos dele, né, na ecoterapia, a gente tem fotos dele nas atividades da APAI. Então, ao olhar a foto dele, e quando eu fico na minha casa, eu falo que a gente tem que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, não é isso, pastor Will? E eu trago a foto dele, e isso me motiva muito a apoiar essas causas e essas ações que são realizadas na nossa cidade, porque mesmo não tendo ele hoje fisicamente junto comigo, eu sei que da onde ele está olhando muito por nós, e ele está incentivando esse trabalho, porque ele foi uma das crianças que participou desse trabalho, gozou de plena saúde, e hoje descansa no Senhor, mas nos deu aí uma lição para continuar. E quando eu olho para o Espaço Iguales, pelo que vocês fazem nessa cidade, vocês são dignos de todo o reconhecimento, porque vocês fazem um trabalho extraordinário. Eu agradeço a Deus o dia que eu conheci a porta do Espaço Iguales e tive a alegria de entrar pelas portas e de presenciar o trabalho que vocês fazem. Vocês fazem um trabalho humano, vocês fazem um trabalho que é capaz de estimular, de tocar a vida do outro, de fazer a diferença. Quantos pais, muitas vezes, chegam ali meio que despreparados, sem saber o que fazer, como agir, meio freado diante da situação, e vocês trazem a tranquilidade para essas famílias. Que Deus abençoe muito. O que eu faço por vocês todos os dias, para vocês, pela APAI, por todas as entidades que fazem esse trabalho, eu oro muito para que Deus dê sabedoria, dê direção, dê força na vida de vocês, para que vocês continuem fazendo com muita garra esse trabalho, porque Piuí ganha muito com o trabalho de vocês. Eu me senti muito alegre quando eu cheguei em casa, né, depois de participar de uma caminhada como aquela que a Dani esteve lá mobilizando, Fabinho. Eu estive lá representando, né, a Câmara aqui, né, o Poder Legislativo. Estive na palestra, a qual falei para o senhor presidente, vou estar lá com ele segunda, o senhor me libera para estar lá? E ele disse, olha, pode participar lá. O trabalho que vocês fazem a gente ter esperança de uma sociedade melhor, de pessoas melhores, de pessoas mais bem preparadas. Olha aí para vocês verem, o Christian aqui, ó, transmitindo em Libras, para as pessoas que estão em casa, para que aqueles que muitas vezes não têm, a garantia da sua voz, para que a sua voz possa ser vista, ouvida e defendida nesta Casa Legislativa. Sintam-se à vontade, vocês têm as portas dessa casa abertas, e eu quero dizer que quando eu olho para essa foto, eu vejo o trabalho de vocês todos os dias. Deus os abençoe muito. Muito obrigado, não só pelo Setembro Verde, mas pelo que vocês fazem todos os dias, que dignificam a vida de pessoas. Muito obrigado, de todo o coração. Deus abençoe, viu? Obrigado mesmo. Tempo esgotado. Senhor presidente, é só. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, desculpa. O Boi tinha falado comigo aqui, né? E eu acabei tendo um equívoco aqui de não colocar o nome dele. Desculpa, viu, Boi? Convido o vereador Zé Antônio Camargo Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, pessoal de casa, é só para falar de um ofício que nós recebemos da Nascentes Gerais. Nós fizemos um pedido aí, até através de todos os moradores ali do bairro Capoeiras, né, a respeito do acesso
né, ali da Floriano, da João Pinheiro, né? Foi feito a ponte, construiu, e agora com as obras ali no asfalto impediram a passagem. E nós reunimos aqui, o Achiles e o Hélio, até o Gilvan e o Wilde, nós reunimos, mandamos um ofício direto para a Nascendas Gerais e mandamos também para o deputado estadual Cássio Soares. E a Nascendas Gerais aqui respondeu, né, que até o dia 30, agora de setembro, né, vai estar liberando o tráfego agora da entrada e saída da rua do João Pinheiro até a MG 050, 100% liberado. E até o dia 28 de outubro, também está liberando a passagem inferior, veículos e pedestres que interligam a rua João Pinheiro, interligam a João Pinheiro até o bairro Capoeiras. Então, até o dia 30 agora de setembro vai ser liberado ali, né, a passagem da João Pinheiro asfalto, e depois vai ser liberado também a obra. Então, só para comunicar a todos aí o ofício que recebemos aqui da Nascendas Gerais. Mas é só, presidente. Passaremos à ordem do dia. Única discussão e votação da moção número 016/2022. Autoria dos vereadores do Poder Legislativo de Piuí. De congratulação e aplausos ao projeto Juventude Parceira do Judiciário, na guarda dos direitos da sociedade piuiense. Judisp. Pelo desenvolvimento de ações socioeducativas sistemáticas e planejadas, envolvendo práticas educativas, culturais e esportivas no âmbito do município de Piuí. Coloco em única discussão a moção número 016/2022. Coloco em única votação a moção número 016/2022. Declaro aprovada por 8 votos. Câmara de Piuí aprovou na 29ª sessão ordinária, realizada no dia 5 de setembro de 2022, moção número 015/2022, de autoria dos vereadores Carlos Leonel de Oliveira, Fábio Henrique Novaes Ferreira, João Marcos Macedo Silveira, Reinaldo Reis Silva e Wilde Welles de Oliveira, de elogio e aplauso ao Espaço Iguales, pelos relevantes serviços de saúde prestados à população de Piuí e região. Neste momento, convido à frente do plenário os representantes do Espaço Iguale para a outorga da referida moção. Convido todos os vereadores também, né, para a gente estar entregando a moção ao pessoal do Espaço Iguales. Primeiramente, né, agradecer a Deus por essa oportunidade e fazer a leitura aqui, Débora,
né? Porque quando a gente colocou aqui a moção, o Espaço Iguales, ainda alguns vereadores não conheciam muito bem o trabalho do Espaço Iguales em si. E a gente tomou o cuidado de fazer a leitura, né, da justificativa, trazer aqui um pouco com mais clareza o trabalho que vocês realizam diante da nossa sociedade, e a gente fala que é um currículo muito produtivo. O trabalho que vocês prestam realmente é um trabalho diferenciado, de muita excelência. Quero cumprimentar, né, a Gabi. Ela não está presente, mas ela contribuiu muito para a construção desse trabalho. Ela está hoje, né, fazendo ali as atividades dela em São Paulo, mas ela esteve participando junto dessa equipe na construção de todo esse trabalho. Então, todos os vereadores foram muito solícitos, aprovaram, né, por unanimidade essa moção em reconhecimento ao trabalho que vocês vêm fazendo. Queria fazer a leitura aqui. Moção de elogios e aplausos. A Câmara Municipal de Piuí confere a presente moção ao Espaço Iguales pelos relevantes serviços prestados à população de Piuí e região. Aqui a gente tem os autores, mas é em nome de todo o Poder Legislativo, porque nós somos aqueles que deliberam essa decisão, e todos aqui foram favoráveis, né, por unanimidade à questão desse trabalho. Então vocês recebam carinhosamente aí os nossos cumprimentos, e eu creio que é uma oportunidade também, né, da gente reunir todos os vereadores e ir lá uma hora conhecer, né, a dinâmica de todo esse trabalho que vocês prestam na nossa cidade. Meu muito obrigado, viu? Deus abençoe. Quer falar, Boi? Uhum. Quer falar, Zé? A gente também não conhecia muito o espaço de vocês lá, mas a gente tem acompanhado, né? Principalmente o vereador João Marcos, o trabalho de vocês lá, né? A grandiosidade que é o trabalho de vocês. E a gente tem muita, nós como representantes, nós vereadores, né, como representantes do povo aqui, tem muito a agradecer a vocês. E continue com o trabalho, né? Que Deus esteja sempre presente lá no trabalho de vocês lá no dia a dia. Deus ilumine a todos vocês lá pelo belíssimo trabalho que vocês vêm fazendo aqui para a nossa sociedade, para o nosso povo. Senhor presidente, agora nós vamos ouvir também a Daniela, a Dani, né, que eu gostaria também dela fazer uso. Cadê ela? Eu vou passar para a Débora então, e fazendo esse agradecimento especial também à Dani, viu? A Dani é uma grande parceira também. Aí depois da sua fala, a gente faz o registro, pode ser, Débora? Só agradecer, né, a todos vocês. Fiquei muito feliz pela moção. É um trabalho que realmente não é meu. O espaço foi fundado para uma questão pessoal minha, né, de estar conseguindo ir em vários lugares para atender o meu filho, que é uma pessoa com paralisia cerebral. E aí, nessa intenção, a gente criou o espaço, e essas meninas aqui que são, e a Gabi, né, como você falou, que me ajudam lá nesse trabalho realmente de competência, de afetividade, de respeito ao indivíduo. Então, tem umas mamães aí presentes, né, também representando um grupo grande de pais que a gente atende, né, em Piuí, região. Então, muita gratidão mesmo a vocês reconhecerem esse trabalho que tem crescido, graças a Deus, e a gente tem atendido um número importante de famílias, de pessoas com deficiência. Então, muita gratidão mesmo a todos vocês por essa moção, que a gente fica emocionado, né, meninas, de estar desse reconhecimento mesmo da população. Muito obrigada. Nós vamos estar fazendo o registro de uma foto e convidar as mães também para participarem aqui com a gente desse registro, porque vocês são a construção desse trabalho também.
Câmara Municipal de Piuí, por meio dessa presidência, do vereador João Marcos Macedo Silveira, convidou o senhor pastor William Borges para participar dessa sessão, com a finalidade de explanar sobre a campanha de prevenção ao suicídio. Convido o senhor William Borges para que faça o uso da palavra. Senhoras e senhores aqui presentes, boa noite a todos. Boa noite a você que está nos acompanhando pelas mídias sociais, pelas plataformas digitais, a imprensa aqui presente. Boa noite aos servidores da casa, boa noite a todos os vereadores. E a minha gratidão em especial ao vereador cooperador João Marcos, que foi quem viabilizou e possibilitou essa rápida fala aqui. Mais uma vez quero agradecer também ao presidente da casa, a Vossa Excelência, ao vereador Reinaldo Detetive. E essa casa, como sempre, parceira aos reclames, às necessidades do nosso povo. Serei breve nas minhas considerações. Na verdade, estamos trabalhando com uma dupla temática, o Setembro Verde e Amarelo, inclusão social. Parabéns a toda a equipe ali, fiquei encantado, maravilhado com o excepcional trabalho que vocês fazem. Necessário, e sabemos o quanto isso desafoga o poder público, que não raro está sobrecarregado. E estamos também trabalhando com a temática de prevenção ao suicídio. Nós tivemos a iniciativa de desenvolver um projeto, oferecendo num primeiro momento um suporte via telefone para as famílias e também para pessoas com ideação suicida. A minha fala tem o objetivo de provocar uma reflexão. Eu não trouxe um discurso pronto, na verdade, eu trouxe aqui alguns números que, infelizmente, já não são mais números atuais. Nós somos parecidos, mas não iguais. Somos semelhantes, mas não iguais. A maior dificuldade com a qual nós lidamos ainda é a ignorância na temática suicídio. Muitas pessoas ainda, infelizmente, por um padrão mental enrijecido, optam pelos velhos jargões. Frescura, quer chamar a atenção. Isso não é verdade. Quando eu digo que somos parecidos e semelhantes, mas não iguais, é porque cada um dos senhores e cada uma das senhoras são únicos, inigualáveis e também insubstituíveis. Como um profissional de psicanálise e de neuropsicanálise com quase 20 anos de experiência no set psicanalítico, eu quero, a título, como já disse, de reflexão, chamar a sua atenção para um dado muito importante. Duas condicionantes fizeram você quem você é hoje. A primeira delas é a hereditariedade, aquilo que nós recebemos da nossa ascendência paterna e materna. Você não escolheu a cor dos olhos, você não escolheu a sua altura, você não escolheu a cor da sua pele. Foi um determinismo genético. E a propósito,
você também não escolheu o seu sexo. Então, esse é o primeiro fator condicionante que responde por eu ser quem eu sou e por você ser quem você é. E o segundo fator condicionante, professor, o meio, o contexto no qual nascemos, crescemos e nos desenvolvemos. Em suma, essas duas condicionantes acabaram por condicionamento, por criar em nós princípios, critérios, crenças e valores. E nós enxergamos o nosso mundo com base nesses princípios, crenças, critérios e valores. Diga-se de passagem que a forma como eu vejo o que me acontece, o que me cerca, não pode ser um crivo aferidor para avaliar como o outro enxerga e percebe aquilo que lhe acontece. E esse é o problema. Se você coloca pessoas vivenciando uma situação similar e parecida, essas mesmas pessoas vão apresentar reações divergentes, com base nessas especificidades, com base nessas particularidades, com base nessas singularidades. Se você envia, por exemplo, para ilustrar grosso modo, para uma floresta, uma mata virgem, se você envia para lá um profissional de ciências biológicas e manda para lá também um lenhador, o ambiente é o mesmo, o cenário é o mesmo, a paisagem é a mesma, mas os dois não enxergarão ou não perceberão esse mesmo cenário, esse mesmo ambiente da mesma forma. É por isso que quando nós olhamos de fora e vemos alguém sucumbir a uma crise existencial, é muito comum dizermos frouxo, fraco, banana, mas ele está reagindo com base nas especificidades involuntárias das quais ele dispõe, especificidades que acabaram formando quem ele é. Então, como eu disse que a minha fala tem um propósito de reflexão, e eu disse que o nosso maior obstáculo ainda é a ignorância, nós precisamos ser sensíveis aos reclames do outro, às necessidades do outro. Como eu disse, a forma como eu enxergo, a forma como você percebe, não podem nunca serem os crivos aferidores para dizerem fraco, forte, frágil, banana, frouxo. Não funciona assim. Aonde o senhor quer chegar, professor? Eu tenho 15 minutos apenas e já vou ler aqui alguns números a título de alerta. Como eu disse, as especificidades de cada um acabam significando os significantes de modo muito específico para cada um de nós. Eu citei aqui, por exemplo, situações parecidas. Nós observamos que pessoas que sobrevivem a desastres naturais, terremotos, maremotos, furacões, alguns conseguem se reerguer de modo relativamente rápido, enquanto que outras pessoas nunca mais conseguem se reerguer. Porque são mais frágeis? Porque são mais fracas? Não, são especificidades dessas pessoas. Eu vou ler aqui alguns números. E já na fase final do meu discurso, eu quero deixar aqui, eu tinha trago um vídeo para poder mostrar para vocês, mas ali acabou que o celular ficou sem bateria, depois eu posso disponibilizar para essa casa. Nós divulgamos esse vídeo em mídias sociais, em plataformas digitais, e eu fiquei chocado com o número de pessoas que ligavam pedindo suporte. As pessoas que me auxiliam, algumas delas são também profissionais de psicanálise e que me doam horas do seu dia para estarem do outro lado atendendo essas famílias. É um número móvel. O João fica com ele 5 horas, o João é um personagem fictício. O Carlos fica com ele 3 horas, então tem uma rotatividade. E nós criamos um relatório para pegar nome, idade, profissão, pessoas próximas a essa pessoa, endereço. É claro que a maioria é de fora, prefixo 71, prefixo 62, prefixo 31, mas muitas pessoas aqui também da região têm ligado pedindo socorro. Washington DC, 9 de setembro de 2021. No marco do Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, que acontece geralmente todo dia 10 de setembro de cada ano, a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, alertou que a pandemia de Covid-19 acabou por exacerbar os fatores de risco associados a comportamentos suicidas e pediu pela priorização da prevenção ao suicídio.
Estudos demonstram que a pandemia ampliou os fatores de risco associados ao suicídio, como, por exemplo, perda de emprego ou perda econômica, trauma ou abuso, transtornos mentais e barreiras ao acesso à saúde. Cerca de 50% das pessoas que participaram de uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, feita no Chile, Brasil, Peru e Canadá, um ano após o início da pandemia, relataram que sua saúde mental havia piorado. O suicídio é um problema urgente de saúde pública e sua prevenção deve ser uma prioridade nacional. Palavras do senhor Renato Oliveira e Souza, chefe da Unidade de Saúde Mental da OPAS. Precisamos de ações concretas de toda a sociedade para pôr fim a essas mortes e para que os governos criem e invistam em uma estratégia nacional integral para melhorar a prevenção e o atendimento ao suicídio, ele acrescentou. O suicídio continua sendo uma das principais causas de morte no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, sendo responsável... Não. Vou continuar. Eu ouvi alguém oferecendo uma água, se houve essa oferta eu aceito. Vou seguir com a leitura. Obrigado. O suicídio continua sendo uma das principais causas de morte no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, sendo responsável por 1 em cada 100 mortes. A cada ano, mais pessoas morrem. Gente, isso aqui é alarmante, é estarrecedor, é de nos deixar estupefatos. Olha só, a cada ano, mais pessoas morrem por suicídio do que por HIV, malária ou câncer de mama, ou devido à guerra e homicídios. O suicídio também é a 4ª causa de morte no mundo entre jovens de 15 a 29 anos, depois de acidentes de trânsito, tuberculose e de violência interpessoal. De acordo com as estatísticas mundiais de saúde da OMS, do ano de 2019, por isso eu disse que os números não são atuais, 97.339 pessoas morreram por suicídio nas Américas, isso no ano de 2019. E estima-se que as tentativas de suicídio, pasmem, podem ter sido 20 vezes esse número. Os homens foram responsáveis por cerca de 77% de todas as mortes por suicídio. E embora tenha havido progresso no desenvolvimento de intervenções baseadas em evidências na prevenção ao suicídio, muitos países continuam apresentando, infelizmente, taxas ainda crescentes. Perder um ente querido por suicídio, além de doloroso, também é evitável. Palavras do senhor Souza. A orientação recente do Life da OMS tem o objetivo de apoiar os esforços nacionais e ajudar o mundo a alcançar a meta de reduzir a taxa global de suicídio em pelo menos 1/3 até o ano de 2030. As principais medidas comprovadas de prevenção ao suicídio incluem, dentre outras coisas, limitar o acesso a meios como pesticidas e armas de fogo, identificação precoce, avaliação, manejo e acompanhamento de pessoas afetadas por pensamentos e por comportamentos de ideação suicida, promoção de habilidades socioemocionais de adolescentes e educação da mídia no relato responsável sobre o suicídio. O estigma, os recursos limitados e a falta de conscientização ainda, infelizmente, continuam sendo as principais barreiras para a busca de ajuda, destacando a necessidade de alfabetização em saúde mental e campanhas anti-estigma. Fazendo aqui um parênteses rápido, senhor presidente, se a minha fala se esgotar, eu encerro por aqui. É só para reflexão. Muitas vezes o grito de socorro, ele vem de um silêncio ensurdecedor. Pequenas mudanças do dia a dia podem ser um sinal de alerta.
pessoas que eram muito sociáveis e comunicativas e que de uma hora para outra optam por se isolarem, por não participarem das refeições em família, ou pessoas que, fora essas mudanças, começam a apresentar, dentre outras coisas, crises espontâneas e involuntárias como choro copioso, sem uma causa aparentemente válida ou específica. Alguns outros sinais de alertas sobre o suicídio. A maioria dos suicídios é precedida por sinais de alerta que tanto podem ser verbais ou comportamentais. Como, por exemplo, falar sobre o desejo de morrer, sentir grande culpa ou vergonha, ou se sentir um fardo para os outros. Outros sinais são sensação de vazio, desesperança, de estar preso ou sem razão para viver, sentir-se extremamente triste sem uma causa específica, ansioso, agitado ou cheio de raiva, ou com dor insuportável, muitas vezes não uma dor física, mas uma dor psíquica ou emocional. Mudanças de comportamento como fazer um plano ou pesquisar maneiras de tirar a própria vida, afastar-se dos amigos, despedir-se, distribuir itens importantes ou fazer testamentos, fazer coisas muito arriscadas como, por exemplo, dirigir em alta velocidade, mostrar mudanças extremas de humor, comer ou dormir muito ou pouco, usar drogas legais em excesso, como o álcool, por exemplo, de um modo atípico. Tudo isso podem ser sinais de alerta para a ideação suicida. Intervenções eficazes para prevenir o suicídio estão disponíveis. Em um nível pessoal, a detecção precoce e o tratamento da depressão e dos transtornos por uso de álcool, por exemplo, são essenciais para a prevenção ao suicídio, bem como o contato e acompanhamento com profissionais especializados com experiência em intervenção psicoterapêutica, tanto na prevenção quanto na correção de tentativas de autoextermínio. Se uma pessoa detectar sinais de suicídio em si mesma ou em alguém que conhece, deve imediatamente buscar ajuda profissional especializada. Como eu disse, infelizmente esses números não são atuais. Às vezes um grito de socorro pode estar bem do nosso lado. Nós temos relatos e imagens de pessoas que minutos antes de atentarem contra a própria vida, estavam tirando selfies, sorrindo ao lado de amigos. E minutos depois, atentaram contra a própria vida. Fica aqui essa mensagem para reflexão. Cada um de nós pode fazer um pouquinho, nós lá estamos. Eu também sou líder religioso, sou pastor há quase 25 anos. Trabalhamos no espiritual. Como um profissional de psicanálise, neuropsicanálise, trabalho em saúde mental, sou especialista em toxicodependência, já trabalhei em muitos centros de reabilitação e nós percebemos, eu quero fazer aqui, como parte final da minha fala, ilustre vereador e aqui os que estão compondo essa mesa, é uma opinião de foro pessoal. Encontrei alguns teóricos ao longo dessas 2 décadas que se arriscaram a produzirem alguma coisa fazendo a abordagem dessa temática. Para além das questões biopsicofisiológicas, para além das questões de foro social, para além das questões de foro econômico, existe por trás da ideação suicida, como eu disse, é uma opinião de foro pessoal, um viés espiritual. Muitas vezes a vida, sem uma causa específica, perde a significância. Lembram-se do que eu disse no início da fala? As 2 condicionantes me fizeram significar o significante dentro de critérios próprios. Então, quando você ver alguém que apresenta mudanças, pelo amor de Deus, nunca estereotipe, nunca rotule, nunca codifique. Ajude, estenda as mãos. Se você não pode, apele para quem pode prestar um auxílio mínimo. Como eu disse aqui, o suicídio, felizmente, é evitável. Tem jeito, tem solução. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. A todos os vereadores, espero em momentos futuros voltar aqui para apresentar números do projeto, números satisfatórios, querendo Deus. Muitíssimo obrigado a todos. Senhor presidente, só agradecer, ao pastor William
Ele é uma pessoa que dispensa qualquer apresentação, tem um currículo, né, muito bom. Que Deus continue abençoando o irmão. E as portas, né, estão sempre abertas para esse tipo de trabalho. E muito sucesso aí no projeto, na vida do irmão. Muito obrigado. Parabéns aí, William, pelo trabalho. A gente sabe o quão grande é o número de suicídio, né? Principalmente aqui no nosso município. E continue aí com esse trabalho aí, que você vai estar ajudando muito o nosso povo aí, nossa cidade. Parabéns aí pelo trabalho. Pela ordem, senhor presidente. William. Alô, som. Eu queria te dar os parabéns, né? Há poucos dias a gente esteve conversando lá no Posto Funil. E eu não sabia que você abrangia uma área tão grande. Eu não sei, presidente, se o senhor sabe, ele atende o pessoal nas fazendas. Eu achei esse trabalho seu espetacular. 22 fazendas. Ao todo, quantas pessoas você atende? Parabéns. Muita gente que não sabe disso. E o senhor tinha que explanar bastante isso aí para poder ter um valor, né, uma apreciação maior. Eu fiquei encantado, né? Eu conheço o senhor há muito tempo, mas não sabia desse trabalho que o senhor faz. Parabéns. Presidente, pela ordem, né? E o Gilvan lembrou aqui muito bem, no final a gente posicionar para fazer um registro junto com o pastor William. Viu aí no final, no término da sessão, se o senhor assim autorizar, a gente faz o registro. Com certeza. Peço ao secretário que faça chamada dos inscritos para fazer o uso da palavra. Não há inscrito, senhor presidente. Peço ao secretário que faça chamada dos vereadores inscritos para explicação pessoal. Não há inscrito, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos. Vamos todos com Deus. Grande abraço, uma excelente semana a todos.